Cumprimento a todos com a santa, gloriosa e eterna paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, nessa série de aconselhamento cristão, aconselhamento voltado para as famílias, o Senhor me dá, glória a Deus, um tema para falar sobre uma família, que era a família de Ló. E em cima do exemplo da família de Ló, o título desse aconselhamento é o perigo de pôr em risco a família por causa de vantagens sociais e comerciais. E eu quero ler aqui o texto bíblico da palavra do Senhor nosso Deus em Gênesis capítulo 13, versículo 11 e 12, que diz assim: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Eu quero dizer que é apreciável e agrada ao Senhor nosso Deus quando nós nos empenhamos para proteger, prover, lutar pelo bem da nossa família. Mas, contudo, quando este empenho por uma vida melhor começa a se inclinar para arriscar a estabilidade de uma família, a espiritualidade desta família para com o Senhor nosso Deus, por causa de vantagens sociais, comerciais, isso é muito perigoso. Isso porque uma decisão de se mudar para uma nova direção, sem analisar todos os fatos, pode colocar tudo a perder, mas tudo a perder mesmo. E nessa série aqui vamos falar um pouco sobre Ló, sobre sua família. Ló, um homem que ele mudou de direção e que isso lhe trouxe muitos problemas. E o histórico da vida desse homem, filho de Arão, que era um irmão morto de Abrão, por isso que ele era sobrinho de Abrão e neto de Terá. Ló tinha seu próprio clã, ou seja, sua família, ele tinha esposa, ele tinha filhas, ele tinha servos. Esse homem Ló, ele era próspero, financeiramente falando, e certamente tinha uma vida, vamos dizer assim, estável. E quando seu tio Abraão resolve atender ao chamado do Senhor nosso Deus, quando o Senhor Deus falou com Abraão e disse: sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, e seja você uma bênção. Então a Bíblia mostra que Ló o acompanhou. Então tudo ia caminhando até bem, mas houve um dia em que o sobrinho e tio, que eram eles dois, estavam ocupando uma terra. E essa terra se tornou pequena para os dois. Isso porque cada um deles eram abastados, eram homens de posse, e ambos precisavam de espaço. E após algumas tretas entre os servos de Abrão e os servos de Ló, então Abrão falou para o seu sobrinho, no capítulo 13 de Gênesis, versículo 5, e disse: não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Aí Abrão disse: escolhe uma direção, porque se você escolher uma direção para um lado, eu vou para outro. Você escolhe, a terra está diante dos seus olhos. Então Ló, que humanamente falando não era bobo, vamos dizer assim,
Ele viu com os olhos a campina do Jordão bem regada, que parecia um jardim, que se passava por Zoar para poder chegar até Sodoma, e foi para lá que ele resolveu ir. A cidade de Sodoma, aqui diz no versículo 13 do capítulo 13, que era composta de grandes pecadores contra o Senhor, de homens perversos. E mesmo assim, Ló, por causa das campinas verdes, da beleza ali, ele resolve ir para esta cidade. E um tempo depois que ele vai, lá nessa cidade, teve uma rebelião, teve uma guerra ali, e o resultado disso, para começar, foi que nessa guerra, que Ló não tinha nada a ver e nem fez por onde, mas ele, sua família e todos os seus servos e servas e posses, ou seja, o seu clã, tudo foi para o cativeiro pelos inimigos. Então, quer dizer, para começar, que lição nós aprendemos com a mudança de direção que Ló tomou para si e sua família? A princípio é que para eu tomar qualquer decisão na minha vida, eu preciso primeiramente clamar ao Senhor, pedir ao Senhor nosso Deus por direção, por ajuda, por discernimento. A Bíblia diz aqui nesse capítulo 13 de Gênesis, versículo 4, que quando ambos, sobrinho e tio, estavam numa mesma terra, aqui diz no versículo 4 que Abrão invocou o nome do Senhor, quer dizer, ele orava ao Senhor. Ao passo que aqui nesse texto não fala que Ló fez isso. Certamente ele estava isento disto ou estava ocupado demais com outras coisas. E nós sabemos que para tomar uma decisão, uma mudança na nossa vida, nós precisamos também pensar, nós precisamos analisar. E é verdade que Ló, ele escolhia, como vamos dizer assim, aparentemente falando, humanamente falando, as melhores vantagens pelo que ele via com os olhos. Porém, a mudança de vida dele, a direção que ele tomou, a decisão dele, não teve coerência para o melhor, porque ele foi grandemente prejudicado, ele não procurava se aprofundar no sentido de ter intimidade com o Senhor nosso Deus, em gastar tempo com o Senhor nosso Deus, como fazia o tio dele, buscando direção. Quer dizer, Ló, ele buscava mais o atrativo, o que era mais fácil, o que era mais belo, mas que ao mesmo tempo era o mais inviável para ele. E com isso eu aprendo também, para começar, que escolhas, decisões, elas devem ser bem analisadas. Nós devemos pedir a direção do Senhor nosso Deus e observar as coisas com a razão, observando os prós, os contras, os pontos, e não analisar e tomar direções com a emoção, com a impulsividade, só por causa do que se está vendo. Então é assim. No Novo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus Cristo relembrando sobre a vida de Ló, sobre a vida de Noé, quando ele cita aqui, no livro de Lucas, capítulo 17, o versículo 26 ao 33, o Senhor disse assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam,
compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre, consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, todos os utensílios da casa, não desça a tomá-los, da mesma forma que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, e qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que a perder, salvá-la. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, ele lembrou o fato que aconteceu nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, e que da mesma feita está acontecendo hoje, até a sua volta, que está breve e eminente. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos analisar as coisas, vamos dizer assim, com a cabeça fria, procurar pedir ao Senhor discernimento e não apenas observar os lados de aparentes vantagens, porque isso pode nos custar muito caro. E no próximo vídeo veremos a continuidade da vida familiar de Ló, o que aconteceu com ele, com a família, a atuação do Senhor e o final que as escolhas de Ló, o final que essas escolhas o levaram a ele e à família dele. Deus os abençoe sempre e até o próximo vídeo. Graças a Deus.